Nordeste, eu bato no peito. Eita terra bonita, de gente que canta, de gente que luta e jamais se intimida. É tão belo saber que por teus encantos, de todos os lugares e cantos, o mundo todo sonha em te conhecer. Nossas portas estão sempre abertas, pois é tão gigante o que temos que mesquinhos seremos o nosso Nordeste esconder. Por esse povo de luta que todo dia labuta, que fez e faz o Brasil crescer. É que nossa voz não se cala, ela se expande e se espalha e chega até você. O Nordeste é valente, tem um povo forte e contente, que ao invés de desistir, sempre optou por resistir. Então eu bato no peito, afirmo sem medo, sou nordestina e meu Nordeste amo você. O teu alimento, um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, meus queridos ouvintes. Que saudade que eu estava de me reunir com o nosso querido Jefferson e Francioli para falar mal dos outros. Mas hoje, a gente não vai falar mal de ninguém, né? Né, Jefferson? Eu não garanto isso. Quem tá prometendo é você, não sou eu. Lembrando que faltam apenas 3 episódios, 4, pra gente chegar no episódio número 100, onde o Jefferson vai estar aqui. Só avisando aos delegados porta de cadeia que ele quer esse contato. Eu vou gravar diretamente aqui da delegacia, que é já pra não dar trabalho. Pra não onerar o Estado. Então, daqui diretamente de Olinda, Pernambuco, da terra do frevo, eu sou Caroline Silva. Eu estou diretamente do Crato, Cratinho de Açúcar, sou Jefferson Tunes. E diretamente de Catalão, Goiás, sou Francioli Araújo. E hoje é dia do nordestino, Francioli, solta esse chachado. Carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Sim, Carol, mas hoje a gente vai falar sobre o quê, hein? Porque a gente tava todo empolgado com a pauta. Essa semana não foi muito legal, né? A gente ia ter gravação na quinta-feira, a internet miou, e aí nós tínhamos uma pauta ontem. A pauta miou também. Miou também, mas miou sem ter miado, né? Porque... Não tem data para devolução de dinheiro de ninguém e tem mais contingenciamento. Corte. Mas vamos lá. Hoje o dia... Afinal, o governo tem que alimentar o Centrão, né? Alguém precisa votar a favor dele, né? Se não é a população, é o Centrão. Mas deixemos de lado a parte... A gente nem vai deixar de lado. Olha que chato, gente. Porque hoje o Jefferson que trouxe a pauta, e as pautas do Jefferson, elas sempre são extremamente problemáticas. Essa é a palavra. E a gente vai Tô falar sendo acusado aqui, viu? Tô sendo acusado aqui, estão levantando um falso comigo. O pessoal do direito aí, por favor, entre em contato. Não, cara, eu acho que assim, não são pautas problemáticas, né? São pautas que muitas vezes as pessoas não têm. Às vezes as pessoas têm. Elas são muito reticentes em tratar sobre esses temas, né? Não, mas a problemática que eu falo, Francioli, é no sentido de que a sociedade precisa ver problema nessas pautas. Se a gente fala disso, é um coração que sangra e a sociedade acha que tá tudo bem, a gente tá lascado. A gente tenta trazer de uma forma mais acessível. O nosso tema de hoje é o papel social da universidade pública e da pesquisa científica no Brasil. Se a gente não fala disso, como a gente bate na tecla desde o início desse podcast, que já está perto de fazer 2 aninhos, a gente não faz sentido estar gravando sobre isso. Então, o problema que eu falo é em relação à sociedade alertar para que esse problema seja sanado. Não problemático no sentido que a gente tem que se calar. Quando a gente falou de sustentabilidade aqui, foi um caos, porque eu fiquei, meu Deus do céu, eu joguei a culpa na pobre da minha véia, da minha avó, e ela não tinha culpa de nada, sabe? Imagina esse tema hoje, o quanto as pessoas não têm que parar para pensar. Qual o papel social da universidade pública e da pesquisa científica no Brasil? Essa é a pergunta que nós vamos tentar contribuir. Eu vou até tomar um gole d'água aqui. Porque realmente eu acredito que tem uma grande parcela da população que não acredita que a universidade pública e que as pesquisas que são desenvolvidas no país, elas contribuem, elas têm um papel social, né, Jefferson? Isso, Francioli. Se a gente for pegar, vamos lá para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A LDB 93, 94, 96, ela vai dizer lá no seu
parágrafo 1 do artigo 43, que a finalidade da educação superior é estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o papel principal da instituição de ensino superior é fomentar a construção do conhecimento científico, conhecimento útil para a sociedade. E Jefferson, Francioli, com relação a isso que antes do Jefferson falar, vocês tinham colocado, o que é fomentar o papel de alguma coisa? Porque a gente tem que falar que vamos para esse pouco a questão é oportunizar, né? Do episódio que a gente gravou sobre agências de fomento, a gente fala bastante disso, né? É oportunizar espaços, é oportunizar estrutura, é oportunizar formação que conduza as pessoas em processos para compreender a realidade a partir de métodos e técnicas sistemáticas de pesquisa, para que nós possamos construir conhecimento que possa ser criticado, que possa ser utilizado e aplicado de acordo com as demandas sociais. Até porque nenhuma verdade é absoluta, não é verdade? Sim, sim. Nosso objetivo não é buscar a verdade, é estar só menos errados, menos erradas. Saudade dessa época. E nesse contexto, a gente vê em muitas instituições que esse papel ele não é cumprido na íntegra, né? Porque muitas vezes você tem ambientes que eles não estimulam esse pensamento reflexivo. Você tem ali muitas situações onde um professor ele entra numa sala e ele diz: engula isto, engula esta pílula do conhecimento, mas não faz com que você reflita sobre o problema e tente encontrar outras formas de resolvê-lo, né? Porque eu acho que é justamente isso quando a gente pensa na finalidade da educação superior, é que você, independente da área que você esteja, mas voltando um pouco mais para a área das engenharias, você não... Esse exemplo que eu vou dar aqui serve para tudo, né? Serve para todas as áreas. Mas aquela pessoa que ela forma, né, termina um curso superior, ela não pode ser simplesmente um apertador de parafuso. Ele tem que saber por que ele está apertando aquele parafuso e que outras possibilidades ele teria para apertar aquele parafuso, né, para resolver aquele problema. Olha, Francioli, a gente tem uma questão que é latente. Nossa sociedade, principalmente da década de 90 para cá, governo Collor, ela é muito pautada no neoliberalismo, certo? A doutrina neoliberal, ela entende que não existe sociedade, existem apenas indivíduos. Só é graças a Margaret Thatcher, que está abraçada nesse momento com Olavo de Carvalho, certo? Lá no inferno. E aí o que acontece? A ideia do neoliberalismo é transformar toda a formação educacional de todos os níveis em uma formação para o mercado de trabalho, para a produção de riqueza, que vai ser o quê? Que vai ser cooptada pelos donos dos meios de produção. Então, não se trata de distribuir a riqueza socialmente, se trata de concentrar a riqueza. E para concentrar a riqueza, você tem que ter o quê? Você tem que ter mão de obra. E essa mão de obra é parte do processo educacional, a formação para o mercado de trabalho. No Brasil, nós formamos para o mercado de trabalho. Certo? O primeiro ponto é a formação para o mercado de trabalho. Você entra no ensino superior não com ímpeto científico, não com esse espírito de construção do conhecimento, mas visando uma carreira. Justamente por quê? Porque a nossa sociedade é condicionada, é cooptada, existe um desafio psicopolítico que nos empreende a buscar a sobrevivência a partir da construção de uma carreira profissional. E esse é o dever do ensino técnico, por exemplo, a formação para o mercado profissional. Mas é tão forte essa questão que a formação para o mercado profissional está do ensino infantil ao pós-doutorado. Formar para o mercado de trabalho.
E aí, eu vou fazer uma pergunta, Jefferson, justamente porque, assim, normalmente quando as pessoas falam, né, e quando eu tinha algumas discussões com alguns pedagogos, a gente sempre entrava na questão de que eu sou um tecnicista. Então, eu me desenvolvi também com esse pensamento, justamente porque a minha formação é mais na área técnica. E aí eu pergunto assim, dentro da tua formação, dentro da tua visão, existiria uma forma que a gente mudasse, que se fosse possível mudar essa visão? Professor, é uma questão de sociedade, de que sociedade queremos construir. A nossa sociedade, ela é individualista, voltada para o trabalho como forma de sobrevivência. O trabalho não é mais parte da nossa vida. Se a gente for pegar uma questão de linguística, por exemplo, por que os sobrenomes de muitas famílias estão relacionadas à profissão? Tipo Schumacher. Schumacher é shoemaker, que é fazedor de sapato, sapateiro. Uhum. Né? A gente tinha essa relação com o trabalho. Certo? Era uma relação familiar, era uma relação inclusive de ócio criativo. Aí eu recomendo a leitura do Domênico de Márcio, Ócio Criativo, que é muito bom esse livro, certo? Era uma questão de que o trabalho fazia parte da nossa vida. Nós trabalhávamos como parte da vida. Hoje não. Hoje nós trabalhamos para viver. Essa é a sociedade que nós construímos. E sem a organização, que é a única arma que o trabalhador tem, é a organização, nós não temos uma percepção de como mudar a sociedade. Quando Lenin vai falar lá sobre o que fazer, é isso que ele está falando. É sobre como nos organizarmos, que a organização do poder popular é a única forma que trabalhadores e trabalhadoras têm de mudar a realidade. Compreendido. Aproveitando a fala de vocês dois, eu lembrei muito de um episódio que a gente gravou aqui, onde o Júnior falava que a graduação dele inteira ele queria ser formado para ser engenheiro de alguma coisa, né? E ele tinha na cabeça que ele tinha que terminar a graduação para trabalhar. Muito forte. Tanto é que quando ele veio fazer bolsa, quando ele veio fazer iniciação científica, quando ele teve a oportunidade de fazer pesquisa, foi que ele se encontrou. Mas ele não tinha sido oportunizado ainda, porque ele mesmo fala que na região dele, as pessoas que entram na universidade, elas são prontas para saírem para o mercado de trabalho, porque ele fez ali na região de Minas, né, perto de Mariana, por ali. Então, diz assim, olha, tu vai sair daqui para trabalhar em qualquer lugar, né? Tu vai sair daqui para trabalhar em tal cidade, que tem tal emprego e tal empresa. Ou seja, tu não vai sair daqui para fazer uma pesquisa. Tu não vai sair daqui para pensar cientificamente. Tu não vai sair daqui para ter um pensamento crítico. Não, tu vai sair daqui para ser mais um que vai focar e talvez até se frustrar, como acontece em vários e vários casos. Por quê? O que eu sinto é que prometem muito e quando a gente chega lá naquele pote de ouro que prometeram pra gente, ele não existe. E a gente fica na merda. Aí onde entra o outro episódio nosso, e que eu acredito que você vai falar aqui também em alguns casos, Jefferson, de vou fazer pesquisa porque é o que tem. Ah, mas isso acontece demais. A instrumentalização da pesquisa no Brasil é prática, é cotidiano, justamente porque ela vai responder a esse ímpeto neoliberal. A função da pesquisa, né, você pega, por exemplo, quando a gente pensa em pesquisa básica, o desvalor social da pesquisa básica é incrível. Não existe pesquisa aplicada sem pesquisa básica. A pesquisa básica é quem possibilita todos os avanços sociais. Né? Todo o emprego de tecnologia advém da pesquisa básica. Mas é a pesquisa que mais é relegada no Brasil. É a pesquisa básica. Isso é verdade. Inclusive, na própria universidade, você vê os grupos, né, que trabalham ali com pesquisa aplicada, dizendo que o pessoal da pesquisa básica não faz pesquisa de qualidade, né? Fica excluindo e fazendo esse próprio comentário péssimo, preconceituoso. Parece que ele já pegou tudo pronto, só tá recriando, quando na verdade ele precisa de alguém para inventar alguma coisa, para iniciar o que ele já tá aplicando. Fazer desafio aí pro pessoal da pesquisa aplicada. Escreve um artigo aí de pesquisa aplicada sem usar uma autoria de pesquisa básica. Vai lá, faça fé. Vai aí, bonitão, bonitona. Pessoa linda. Não tem, né? Não existe. Sem a pesquisa básica não existe construção do conhecimento científico, ponto.
É isso aí, né? Tá, mas vamos lá. Como é que anda a relação da universidade pública com a sociedade, Jefferson? A relação da universidade pública com a sociedade, a partir da produção do conhecimento científico, ela vai ocorrer, Franciano, muitas vezes por reação. Algumas demandas sociais são absorvidas como objeto de pesquisa e intervenção, que por sua vez são plena ou parcialmente desenvolvidos conhecimentos e ações a partir dessas demandas, em que novos desafios sociais estão emergindo a cada momento. Enquanto as respostas atuais nos ajudam a mitigar essas demandas, esses novos desafios requerem novas abordagens para a construção do conhecimento e intervenção, gerando um ciclo dinâmico, estimulando a criação cultural, o desenvolvimento da ciência e a reflexão sobre a sociedade. Então, nós temos aí, nós estamos falando agora de pesquisa básica. Essa é uma das questões. Nós não conseguimos manifestar essa relação entre as instituições públicas de ensino superior e a sociedade sem essa construção do conhecimento. A universidade é o lugar privilegiado e esse conhecimento surge a partir das demandas sociais, das necessidades que a sociedade tem. Se a gente for pensar no Brasil, a construção do conhecimento útil à sociedade tem na universidade pública esse lugar privilegiado que eu falei, possibilitando a transformação de fenômenos naturais em algo que alude a essas necessidades sociais. Na busca de desenvolver respostas a esses problemas, as instituições de ensino superior se desenvolvem no tripé que nós conhecemos do ensino, da pesquisa e da extensão. A gente tem o ensino como a finalidade, a pesquisa como parte do processo de desenvolvimento social, a extensão como o braço de relação entre a universidade e a sociedade. E aí, como a gente já comentou em alguns episódios atrás também, né, muitas vezes, em muitos lugares, esse tripé é meio manco, né? A gente acaba... Eu, às vezes, acho que é meio utópico a gente entender que esse tripé, ele vale de forma igualitária. Na verdade, que ele existe. Porque a gente vê que esse tripé, ele sempre faltou alguma coisa e a gente ia empurrando com a barriga. A gente ia empurrando com a barriga, fazendo de conta que não estava acontecendo nada, que estava tudo bem, que todo mundo respeitava a universidade. Mas nunca houve respeito pelas pesquisas desenvolvidas dentro da universidade. Primeira coisa, que eu acho bem gritante, assim. A gente vai para a questão de medicina porque é um dos exemplos que me incomodam bastante. O Hospital das Clínicas, ele é dentro da Universidade Federal, Pernambuco. Como acredito que outros hospitais das clínicas sejam dentro de outros hospitais, de outras universidades, desculpa. Mas ninguém fala. Chega lá e faz, não quero ser atendido pelo estagiário. Véi, é pesquisa. A ciência, ela se faz o tempo todo, em todo lugar. E as pessoas negligenciam isso numa classe que eu fico espantada. Em contrapartida, a gente vem aqui para a área de linguagens, né? Para o pessoal que está estudando história, estudando letras, né? Fazendo seu mestrado, seu doutorado em linguagem. Quando encontra uma língua diferente, uma percepção, uma história para contar, uma formação, seja ela cultural ou o que foi apagada com o tempo, as pessoas não valorizam. Que população é essa que não valoriza a sua própria linguagem? Olha, Carol, a gente retorna para o problema social. Nossa questão é que é incutida em nossa mente que o papel da instituição é formar para o mercado de trabalho. E nada que se desapegue do mercado de trabalho tem uma função social aparente. É uma questão realmente psicopolítica. Por isso que na universidade as pessoas são vagabundas. E esse discurso reforça. Se a gente pegar, né, eu já falei uma vez sobre a frase da Marilena Chauí, que ela foi retirada de contexto e transformada em uma fake news, quando ela diz a vida não cabe no Lattes. A Marilena Chauí está falando o quê? Que nós temos que estabelecer relações significativas durante o processo de ensino-aprendizagem, durante a formação científica. Ela está falando sobre isso. Aí o que é que está pichado na parede da universidade? Está pichado lá, a vida não cabe no Lattes, pesquisa é uma bosta. Entendeu? A nossa comunidade científica alimenta essa fake news. Por quê? Porque não se tem o valor da construção do conhecimento científico.
Por isso que aconteceu na União Soviética. Em 60 anos, a União Soviética saiu do arado de madeira para explorar o espaço, para colocar o ser humano na Lua. Porque existia uma valorização, porque era uma ciência que era produzida com e para o proletariado. Né? A União Soviética não foi, pessoal, uma experiência comunista. Ela é uma experiência socialista, é uma experiência de transição ao comunismo. E mesmo dentro dessa questão, né, se conseguiu avanços incríveis. Mesma coisa com a China. A China era um dos países mais pobres do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Um país que foi destruído e vilipendiado pelo Japão. E toda pessoa chinesa tem o direito de odiar o Japão por causa disso, né? E aí o que acontece? Saíram desse país semi-feudal hoje para ser, até 2050, a maior potência mundial. Tanto na produção e no desenvolvimento científico, quanto econômica e socialmente. Garanto a vocês, hoje, nenhuma criança da China vai dormir com fome. Simples assim, né? É uma diferença cultural. Infelizmente, nós fomos aculturados pelo neoliberalismo, pelo reformismo, pela relação dos governos com o Banco Mundial. Então, tem toda uma questão psicopolítica que nos leva a criar esse ideário. Eu até conversei uma vez, né? O pessoal não tem muita sensibilidade de entender uma universidade como estrutura em uma cidade. Lá onde eu fiz meu doutorado, lá na UFC, é basicamente um quarteirão todo. E como é aberto, você consegue passar de um lado para o outro do quarteirão, onde tem um ponto de ônibus. Mas as pessoas fazem o quê? Dão a volta. Elas dão a volta no quarteirão para pegar o ônibus. Porque ali, como elas não estão na universidade, elas não se sentem no direito de sequer passar. Porque não é uma universidade que é construída para a comunidade, para as pessoas. Ela é construída para formar para o mercado de trabalho, para formar indivíduos e não para contribuir com a sociedade. É porque isso reflete diretamente no que, assim, muito fala-se sobre vamos sair dos muros da universidade, né? Muito se diz, vamos trazer a população para dentro da universidade. Mas eu respeito quem faz seus projetos e acho fantástico quem consegue realmente sair dos muros da universidade ou trazer para dentro da universidade a população, mas é um discurso massa, mas que nem todo mundo pega. Porque tem muita gente que não quer levar a universidade para fora dos muros e que tá muito bom fazer do jeito que tá ali dentro daquele laboratório com a portinha fechada, dentro da sua salinha, tá mais confortável porque não tem que lidar com o problema. É um processo de produção, o pessoal quer entrar na universidade, se formar, arrumar um emprego. E aí entra muito a lógica da universidade particular nisso aí, né? Pois é. Que esse ela é o tá papel, muito mais... por exemplo, da universidade particular mesmo, Francioli. Uhum. Carol, eu sempre tenho algumas coisas aqui que, mesmo quando a pauta eu entendo, né, a importância de que a gente tem de tratar e de trazer esse tema para os nossos ouvintes, principalmente aquelas pessoas que não têm essa vivência dentro da universidade, né? Eu gosto muitas vezes dessas discussões de apontar algumas coisas que eu vejo como muito problemáticas e que mereciam atenção. Né? Diferente dos eleitores, né, bolsonaristas, nós também criticamos o governo que está ali do nosso lado, a gente também critica, né? O eleitor do Bolsonaro é que não sabe fazer isso. Mas veja bem, uma das coisas que eu tenho mais ouvido em relação à extensão, né, principalmente quando se tem ali um projeto científico que busca fazer alguma coisa de extensão, é que essa extensão em algum momento ela falha. E aí eu vou dar um exemplo bem simples, né? Eu já fiz vários projetos com alguns garimpeiros, e aí, assim, algumas pessoas, em alguns círculos, elas acabam falando, assim, tratando o garimpeiro de uma forma muito pejorativa. A gente sabe que tem o garimpo criminoso, e o garimpo criminoso, assim, para que fique bem claro, eles normalmente são financiados por pessoas com poder. Exato, são trabalhadores e trabalhadoras muito precarizados. Extremamente precarizados. Mas aí digamos que nós temos ali aquele garimpo legal, um garimpo legalizado, onde você tem pessoas que estão reunidas ali numa associação ou uma coisa do tipo e que elas precisam de ajuda. Eu já cheguei em alguns locais, né, com esse perfil,
onde nós iniciávamos as nossas tratativas, tentando conversar com eles para fazer um projeto de pesquisa dentro da universidade, dentro da instituição, com esse viés de extensão. A gente ia pegar um problema deles, tentar resolver e fazer esse feedback. E muitas vezes as respostas que eu obtive nessas tratativas era de que eles não tinham interesse, porque muitos pesquisadores chegavam naquela área, levavam o problema e não davam devolutiva nenhuma. Então, assim, ele pegava o problema, ia resolver na universidade, aquilo se transformava num paper, aquilo se transformava em alguma coisa, às vezes recurso para a instituição, mas quando era para ser dada devolutiva, né, para que você pudesse ali garantir que a extensão fosse feita, não era. E aí você gera uma desconfiança, você gera um distanciamento com aquele pessoal que você deveria ajudar. E aí, outra coisa que a gente vê muito é que, por exemplo, e falta, na minha perspectiva, se eu vou trabalhar com um garimpeiro, não devo ir somente eu representando a engenharia. A gente precisa também levar o pessoal das ciências humanas, porque uma coisa é você estudar uma realidade dentro da universidade, outra coisa é você vivenciar a realidade. E aí, quando a gente consegue realmente fazer essa integração, né, não somente do ensino, pesquisa e extensão, que deveriam ser, pela lei, indissociáveis, e aí eu já entro no outro ponto, a gente também precisa fazer com que outras áreas, outras ciências, elas se unam para que a gente possa fazer um trabalho que ele seja significativo, não somente do ponto técnico, mas também do ponto humano. E voltando só um pouquinho na questão muitas vezes, o querer, e aí eu apontei um problema, é que nós temos outro problema também. Raramente você tem um professor entrando numa instituição fazendo um programa de capacitação para que ele entenda o que é ensino, o que é pesquisa, o que é extensão e como fazer a indissociabilidade. Porque para uma parcela pequena, eu diria, de pesquisadores, a gente sabe o que é pesquisa, a gente sabe o que é ensino, nós sabemos o que é extensão, mas raramente, e aí eu falo assim pela experiência, e vou tirar, esse é um dado do sovaco, eu estou tirando aqui, mas se você for pesquisar, se você for nessas instituições e visualizar e perguntar aos seus pares, né, aos professores que fazem ali, eles não têm conhecimento de como fazer. Aí, claro, a gente esbarra no outro problema. Tem um cara que não tem conhecimento e procura, tem um cara, e aí a maioria não tem o conhecimento e não procura, não tem interesse em fazê-lo. E a gente tem as pessoas que têm perfis diferenciados, né? Você tem aquela pessoa que ele tem um perfil para dar aula, o cara que é bom para dar aula, você tem aquele cara que ele é bom para pesquisa, você tem o cara que é bom para extensão, e são raríssimos aqueles que conseguem fazer duas ou as três coisas, né? Olha, Francioli, para começar sobre essa questão da extensão universitária, cara, a gente tem muito. Eu tive a sorte de estar numa instituição onde o ponto da extensão universitária é absurdo, né? A Universidade Federal do Cariri, a gente diz muito que a extensão é o carro-chefe, né? E o que é que a gente trabalhou muito nesses anos, né? Eu fui coordenador de extensão como estudante, viu? A universidade tinha programa para estudantes desenvolverem programas de extensão. Olha, legal. Né? Que foi onde surgiu o Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos, que eu coordenei durante 3 anos. Eu nunca soube, sabia? Pois é. E aí o que acontece? Primeiro, há uma desconfiança da sociedade. Sim. Há uma desconfiança da sociedade, porque as pessoas não entendem bem o papel da instituição de ensino superior. A gente está aqui discutindo, mas seu Zé garimpeiro tá lá trabalhando suas 12 horas por dia. Ele quer que o trabalho termine para ele poder ir para casa descansar, para no outro dia ir trabalhar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Certo? Para que ele vai trabalhar? Para ele sobreviver. Enquanto dono da empresa, o CEO, seja o nome que derem, tá lá acumulando capital. Uhum. Ele tá trabalhando para sobreviver. A gente não trabalha no Brasil para viver. São poucas as pessoas que trabalham para viver, para chegar no nível de viver. A maioria trabalha para sobreviver. A maior parte do trabalho é para sobrevivência. 75% da população vive com até um salário mínimo. ênfase no até. Então, quando você chega, que você oferta e já não teve esse feedback, né, causa toda uma problemática na relação entre a instituição e a sociedade. E isso faz com que muitas vezes, né, o ensino superior
acabe sendo um contratempo para essas pessoas. Puxa, eu fui lá, investi meu tempo, aceitei essas pessoas, participei, simplesmente a pessoa sumiu. Uhum. Eu tenho uma anedota para contar sobre isso. A gente estava numa reunião lá na Universidade Federal do Ceará, quando eu estava fazendo doutorado, e veio um pesquisador espanhol, né, fazer uma palestra conosco sobre a pesquisa dele com rezadeiras no Cariri, na minha região. O cara falou. E Jefferson lá morrendo por dentro. Jefferson lá, estou numa disciplina. Se eu meter o aço nesse cabo aqui, ele nunca mais aparecer, eu vou cortar uma relação que a universidade tem com a Autônoma de Madrid. Eu vou ficar calado. Fui lá, me sustentei, né? Saí, eu fumava na época, né? Saí umas 4 vezes pra fumar. Tipo, 1 hora de palestra eu saí 4 vezes, sabe? Não. Pra vocês verem o nível que eu tava puto. Aí era de videoconferência. Quando terminou, eu disse, professor, posso? Aí o professor olhou, sim, Jefferson, claro, né? Aí era uma sala mista da gente da educação com o pessoal da música, né? Eu desci o aço, olha, essa pessoa veio pro Cariri, fez sua pesquisa, está divulgando sua pesquisa e não botou uma barra de sabão no Cariri. Ou seja, veio só colonizar o nosso conhecimento, certo? Ele apresenta como algo exótico, ele é extremamente racista. E desci o aço. E o pessoal, não, mas você tem que ver que tá divulgando o Cariri pro mundo. Aí eu olhei pra cara do pessoal assim, eu disse, vocês são da música, né? Pois vamos tocar todo mundo pra mim amanhã que eu pago com divulgação. Todo mundo morreu por dentro. Morreu, assim, eles entenderam o que aconteceu, né? Nesse exemplo. E não é incomum. Quando eu coordenava a extensão, era um negócio que eu fazia direto. Nós trabalhávamos com diagnóstico rápido participativo. A gente tem até, né, um programa gravado sobre diagnóstico rápido participativo. E o que acontece? Foi a melhor forma que nós entendemos para construir conhecimento junto da sociedade, né? E isso possibilitou uma grande rede de relações. É claro que a educação, né, que era o ponto que o laboratório trabalhava, né, tá muito imbricada ali na instituição de ensino superior. Tem muita relação. Porque a maioria das pessoas que trabalham nos sistemas educacionais, elas têm formação superior. Certo? Isso foi um grande privilégio. Mas quando a gente trabalha com a sociedade em si, a gente tem que lembrar quem nós somos e os nossos privilégios, e usar esses privilégios para garantir algum nível de acesso a privilégios que essas pessoas possam ter. Que é dar essa contrapartida. É fazer com que a relevância da pesquisa não seja só uma relevância acadêmica, seja uma contribuição social. E daí parar de fazer extensão por fazer de qualquer jeito para ganhar só recurso, porque tá de tal forma que ela passou a ser obrigatória agora, né? Sim. Desde 2018, Carol, ela é componente curricular obrigatório. Todo mundo que vai fazer algum curso de ensino superior tem de ter uma carga horária de extensão para poder se formar. E daí, eu já vi muita galera fazer umas pautas bem absurdas assim. Vou pegar meu monitor, botar ele para dar umas 5 aulinhas e eu fiz minha extensão. Oi? Ah, vou dar palestra sobre temas. Isso é extensão. A galera vou dar palestra. Apoia a extensão de tal forma que eu fico horrorizada. Tem um projeto aqui que eu já marquei e remarquei, eu vou convidar ela novamente, eu vou trazer uma arrastada de extensão que é muito foda, assim. Muito bom, que é o MART, né? Que é Ciência, Engenharia e Arte. Voltada para os alunos conhecerem, de fato, a engenharia de materiais, que não é um bicho de 7 cabeças e que você pode fazer engenharia e você pode querer pensar, filosofar, trabalhar com arte, cultura. Isso também é engenharia. Que as pessoas negligenciam, como se engenharia fosse só cálculo, desumano. E não é. Eu vejo muitos projetos de extensão que eu fico horrorizada. Não sei se é porque eu já participei de projetos de extensões que fizeram a coisa diferenciar de fato, que chegaram muito junto da sociedade como um todo, ou se é porque a galera realmente desandou e tá tão absurdo que eu não tô conseguindo nem entender o que tá sendo feito. Porque ele passou a ser obrigatório, então cada um faça de qualquer jeito só pra manter a carga horária. É a sensação que eu tenho dentro de mim. Eu também acho que eu tenho a mesma
Eu tenho a mesma percepção com você, Carol. E assim, eu trabalhei na construção de um currículo, né, de uma matriz curricular baseada em extensão em 2018, quando o pessoal estava começando com essa história da curricularização de extensão, né? Então é muito complicado, porque você tem várias possibilidades, mas essas possibilidades nem sempre elas vão ser colocadas em prática. E isso muito possivelmente por uma questão que eu comentei anteriormente, né? Você tem, digamos, uma disciplina, vamos colocar cálculo, que na minha opinião você tem como fazer uma atividade de extensão. E aí o que seria uma atividade de extensão? E aí se de repente vocês discordarem da minha opinião, vocês digam, tá? Para que a gente, né, consiga discutir. Mas imagina só, eu tenho um aluno que está fazendo um curso de cálculo numa instituição, numa universidade, por exemplo, e esse aluno ele poderia trabalhar esses conceitos junto com a sociedade em diversas áreas. Eu posso fazer a aplicação desse cálculo, sei lá, para resolver um problema que você tem ali de estrutural, por exemplo. Você pode pegar esse aluno que está estudando ali na universidade e ele dá um curso, né, para a sociedade, não para os próprios colegas, mas na sociedade. E assim, aí eu fico imaginando que você consegue pegar uma carga horária numa disciplina como essa e realmente ir para a comunidade, né? A gente tem aí exemplos dos cursos cursos pré-vestibular que eram e que ainda são, né, oferecidos pelas universidades, pelos estudantes da universidade, que tem são projetos sociais, né? Acabam sendo projetos sociais e que muitos deles conseguem bons índices de aprovação. Então, você está contribuindo ali, você está saindo da sala de aula, está desenvolvendo alguma coisa junto com a sociedade. Os entornos das universidades, elas são muito negligenciadas, uma coisa que eu vejo muito. Quando não só negligenciadas, são temidas, porque você tem algumas áreas ali nas comunidades que são, de certa forma, negligenciadas e que as universidades poderiam agir efetivamente, ativamente nesses locais, e você tem aquele preconceito, né, dentro da própria universidade. Eu já vi isso, né? Você está numa instituição e as pessoas dizem, mas o pessoal da comunidade vai invadir a universidade. Mas por que invada, cara? Invada. A gente precisa trazer essas pessoas, inclusive assim, é público, dada algumas dificuldades que a gente tem hoje de chamada de Enem, não é chamada do Enem, como é que é? Chamada do SISU, essas coisas. Traz o pessoal da comunidade para estudar dentro da instituição. A gente acaba... Aí eu vejo uma contribuição relevante, né, do ponto de vista social. Você tirar a pessoa, às vezes, que está numa situação de vulnerabilidade, e você trazer ele para dentro da universidade, se trazer para dentro de uma instituição, é um papel social muito importante, né? E daí, a extensão, dentro do meu ponto de vista, do meu conceito, de tudo que eu consegui participar, observar, analisar, né? É muito do que a gente aprende lá nos pilares da educação, ou deveria ser, né? Onde a gente tem a valorização, o conhecimento, o convívio, o ser, o transformar, o reconhecer e o preservar. Cadê? Uhum. Olha, dentro dessa questão, isso que tu falaste me lembrou muito um projeto de extensão que eu acompanhei aqui na Federal do Cariri, o Escritório Habitar. Como é que funcionava? Era um projeto de engenharia. Eles montaram um escritório de projetos para a comunidade. Dona Maria quer reformar um banheiro. Seu Zé quer puxar uma laje. João quer fazer ajeitar uma parede. O que for. Essas pequenas necessidades que o pessoal que está no processo formativo já consegue sanar da comunidade. Então, o que acontecia? Se aplicava os conhecimentos de sala de aula em uma atividade de extensão que proporcionava o ensino. Sim. Né? A aplicabilidade daquilo que se estudava na universidade. A gente pensa o quê? O curso de engenharia, os 2 primeiros anos são o quê? Física e matemática. E a velha química, né? Sim. E aí depois aparece o que está depois do nome engenharia. Se é civil, vai aparecer a parte de civil. Né? Se é química, vai aparecer a parte de química. E por aí vai. Né? E essas pessoas tiveram a oportunidade de aplicar esses conhecimentos na relação com as necessidades reais da população.
A mesma coisa acontece com os cursinhos populares, né? A gente tem os cursos de licenciatura e é uma oportunidade de aprendizagem para as pessoas que acabam se tornando bolsistas. Elas aprendem, elas aplicam o conhecimento, elas têm experiências, né, de sala de aula, que normalmente só viria a ter num estágio, por exemplo, experiências bem limitadas, inclusive. E aí o que acontece? Você consegue proporcionar um serviço público à população, que lembra, a instituição de ensino superior, ela é uma instituição pública. Então, sim, ela oferece serviços públicos, ela é parte de uma política pública. Então, o que nós fazemos como extensão são políticas públicas. Quando a gente está lá conversando com as pessoas, nós estamos levando o Estado para esses lugares. Sim. Lugares que muitas vezes, né, falta a presença do Estado, que é o sonho do liberal. Quando ele diz menos Estado, eu não vejo um filho da puta desse indo para uma favela onde o Estado é a milícia, onde o Estado é o tráfico de drogas. Ali é o menos Estado. Isso é o que acontece quando existe menos Estado. Né? Eu não vejo nenhum liberal lá dizendo, nossa, como é maravilhoso esse tiroteio pela manhã, sem o Estado intervir nas relações sociais, onde as pessoas estão livremente associadas para dar tiro uma na outra. Não vejo isso acontecer. E num estado desse, todo inocente é culpado, né? Pois é. E aí o que acontece? A presença do Estado, ela é necessária para a existência de políticas públicas. E se existe a instituição de ensino superior, é o que o pessoal não entende na extensão. Muitas vezes vai tratar a extensão como assistencialismo, que é um paradigma que já está distante da extensão universitária. Sim. Mas ele não deixa de ser presente. Né? Então, entendamos a extensão universitária como o acesso a políticas públicas. E nós, professores, estudantes, professoras, né, pessoal que é servidor e servidora público, está lá para oferecer serviços públicos. Serviços públicos que são pactuados pela instituição de ensino superior através de demandas reais. Porque ninguém está mais próximo da sociedade do que as prefeituras e as universidades. O Estado, ele não existe, o governo federal, ele não existe. Na hora de aplicar a coisa, na hora de entender a realidade, lembra da ciência? Investigar a realidade a partir de métodos e técnicas sistemáticas, visando a construção do conhecimento sobre essa realidade? Pois bem, nós é quem estamos próximos da realidade. Certo? Então, cabe muito, dentro dessa questão da extensão universitária e o seu papel social, pensá-la na ótica, no prisma da política pública. É muito dessa questão também, né, Jefferson, Carol? Quando você entra na universidade, você começa, você praticamente, né, muitos cursos, você, e principalmente na pública, né, na universidade pública, você passa a passar o dia inteiro na universidade, né? Quando você tem essa possibilidade, quando você não tem não precisa trabalhar para. Exato. É um dos maiores privilégios que a gente tem, né? Exato. E assim, quando você está no ensino, você está lá fazendo o ensino, você começa a se afastar um pouco da sociedade. Olha só que coisa interessante, né? Você se afasta da sociedade porque você passa a enxergar a sociedade apenas do trajeto de casa para a universidade. E aí você começa, quando você tem a oportunidade também de fazer pesquisa, você começa a passar mais tempo ainda dentro da universidade. Então você precisa de um elo com o que está lá fora para, inclusive, fechar essa bolha, né? Para estourar essa bolha, você sair da bolha exclusiva da universidade e você começar a pensar, poxa, eu estou vindo da sociedade para a universidade e quando eu chego na universidade parece que eu estou me afastando dessa sociedade. Eu não sei se essa percepção vocês também têm, mas é uma coisa que eu né? Francioli, você acabou de descrever a frase de uma pensadora que está no colo do capeta, e eu vou dizer de novo, Margaret Thatcher. Não existe sociedade, só existem indivíduos. Né? É isso que o neoliberalismo quer, é esse tipo de coisa. E a extensão, ela nos ajuda a romper com essa bolha que você falou. E isso é muito importante para que nós possamos ter uma formação integral do ser humano dentro do processo de ensino-aprendizagem no ensino superior. Olha, imaginou aqui, eu cá comigo pensando, né?
Você imaginou assim, os estudantes, o pessoal das engenharias que estão lá nas matemáticas, o pessoal da história, o pessoal da química, fazendo projeto de extensão para ensinar, por exemplo, o pessoal das escolas públicas ali, vamos fazer o preparatório para as Olimpíadas? Já imaginou um negócio desse? Participar desse processo, né? Participar do processo. Pelo menos participar, porque ele já existe. Uhum. E as universidades podem participar e fomentar esse processo, né? Que é algo interessante. As escolas querem. E isso é muito bom para elas. Esse tipo de premiação, ela não é só uma premiação local. Ela reverte também em acreditação social. Uhum. Você pega, pô, a escola particular, quando ela ganha meia medalha com uma fita meio suja, ela já faz 45 outdoor na cidade. Sim. Sim. Né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, no estado do Ceará, que a gente tem muita instituição pública que ganha muita medalha e ninguém sabe. Uhum. Sim. Né? Por exemplo, um trabalho de divulgação científica sobre isso, como a gente está fazendo aqui hoje, né? Quer queira ou quer não, o nosso podcast é um trabalho de divulgação científica, mas e aí? E essas vitórias da educação, quem fica sabendo? Sim. Né? Então, é necessário oportunizar também, né, esse discurso fora do derrotismo. Uhum. Compreender essas pequenas vitórias, ampliar a acreditação social das instituições de ensino. E aí a universidade tem muita possibilidade de participação. Uhum. Até, Jefferson, para que pare aquele discurso de a escola pública não presta, não tem ensino de qualidade, tem que esse discurso aqui no Ceará tá morto, enterrado e batido a pá. Graças a Deus, porque aqui, meu amor, infelizmente, com muita dor no peito, não está. Agora que estão começando a entender, porque abriu a escola integral e a escola técnica, que são separadas, né? Uhum. Isso está começando a mudar. Mas esse discurso ainda é latente aqui em Pernambuco e é triste de ouvir. Por quê? Hoje, o quadro, as pessoas não entendem que o quadro ele foi reformado, com professores novos, com ideias novas, né? Que esses professores mais antigos, que têm as metodologias, não porque não foram ensinados, mas porque não queriam mudar suas metodologias, estão saindo, estão se aposentando. E novas pessoas, novas cabeças pensantes estão chegando com propostas inovadoras. Então, a escola pública hoje ela tem qualidade. Ela não pode ter dinheiro investido, mas ela tem qualidade no seu corpo docente. E poderia ser melhor se a população, se a sociedade cobrasse dos políticos, né, e não dos professores. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que ela dizia o seguinte, que a classe média foi responsável, alguns anos atrás, pela destruição do ensino fundamental e médio no Brasil. E aí eu perguntava para ele como, e ele dizia o seguinte: no momento em que houve a possibilidade da classe média lutar pela qualidade do ensino público, eles preferiram colocar seus filhos em escolas particulares, né, e apartar-se então assim desse processo. E hoje o que a gente vê você tem aí uma quantidade absurda de escolas particulares que são, algumas delas, piores do que as escolas de ensino público, né? E o sonho é que colocar seu filho na escola privada para ele passar numa instituição pública de ensino superior. Não, Exato. eu ia dizer isso agora. A escola pública não presta, né, de ensino médio. Ninguém quer escola pública, mas colégio de aplicação é na tapa. Até que o senhor paga um fardo para colégio de aplicação. Aqui no Ceará, as escolas de ensino profissional, logo no começo, tinham uma lei de cotas. Só que como é que funcionava essa lei? 20% das vagas eram deixadas para pessoas egressas do ensino particular. Como assim? Exatamente como você está pensando, cara. 80% das vagas eram para pessoas das instituições públicas de ensino e 20% eram cotas para as instituições particulares. De tão sucesso que era a instituição, né, de ensino técnico e integral aqui no Ceará, né, começou a ter muita demanda do pessoal sair das particulares e ir para o ensino integral. Então teve que se criar cotas. Caraca, moleque! Porque ela é pensada como ensino público para estudantes de ensino público. Sim. Certo? Ela vai trabalhar com o ensino médio. Então, normalmente a pessoa fazia um processo seletivo vindo do Fundamental 2
para o ensino médio. E aí teve que se criar cotas para essas pessoas, para quem é egressa da instituição particular. E, assim, foi o inverso, né? Você tem cota... Exato. Quer dizer, inverso não, porque isso no Brasil já existe há muito tempo, né? Sempre teve cota para rico, né? E o pessoal da particular sempre teve cota, né? A gente não tem... a cota para rico é tudo. Basicamente. É uma não cota. Isso vem mudando. Nossa universidade aqui, a Federal do Cariri, 64% de estudantes, né? Foi a última contagem que fizeram, são egressos de instituições públicas. E da região. Ô, Jefferson, e depois disso tudo, né, que eu já esculhambei muito aqui, já chamei vários palavrões, mas que o Francioli cortou um bocado, existem outras universidades que elas vão além dos 3 pilares, né, que a gente falou? Sim, Carol. Olha, a gente tem, né, algumas pró-reitorias de cultura, né? Como é que funciona? Como o quarto pé. O que acontece? Qual é o papel, né? Então, um ponto que vale destacar é a inserção da cultura como elemento basilar da atuação das instituições públicas de ensino superior. A valorização das múltiplas expressões culturais é fundamental para a manutenção e o aprofundamento do diálogo entre os povos, o que, no ambiente universitário, contribui para uma produção do conhecimento humana, cidadã e democrática. Ainda são raras as instituições públicas de ensino superior que somam à cultura ao tripé ensino, pesquisa e extensão. As pró-reitorias de cultura, elas têm realizado parcerias com as comunidades locais, realizando intercâmbio cultural, atividades de divulgação científica, atividades literárias e culturais. Tem se desenvolvido a produção de conteúdo nas redes sociais, com o fomento à economia criativa e propiciado a interação de estudantes com diversas culturas e olhares acerca do social. As contribuições sociais da cultura como política universitária ainda estão em desenvolvimento no Brasil, tendo em vista a sua inserção recente nas poucas instituições de ensino superior que assumem esse compromisso. Olha, e é interessante, eu vou dizer aqui uma coisa, né, que o Zé Ivan, a gente sempre fala dele aqui, ele falava que ele gostaria de um curso, por exemplo, de engenharia que tivesse música como disciplina obrigatória, né? E aí, naquele momento assim, eu dizia, pô, mas como assim, cara? Que pensamento maluco é esse? E aí ele explicava que você precisa fugir dessa questão mecânica completamente tecnicista, né, da formação. Você precisa entrar em outras áreas, outras humanidades, da cultura, para que você tenha uma formação completa, uma formação plena. Ele dizia não só música, né, mas aí colocava outras coisas. E eu vejo sim, que você tem muitas instituições, para dizer a maioria esmagadora delas, você ainda tem muita dificuldade em ter um rol de atividades que seja diversificado e que abranja também essa parte de cultura que faz parte da formação pessoal, né? Sim, Francioli. A gente tem um exemplo de uma colega, que eu não vou citar o nome, que basicamente ela era uma pesquisadora do campo social, ela é, na verdade, uma pesquisadora do campo social, e que ela estava fazendo uma pesquisa de campo, e ela foi almoçar na casa de agricultores, certo? Trabalhando com economia criativa. E aí, no almoço, foi servido salsicha. E ela não entendia, porque as pessoas tinham galinha, capote, ovo, tudo no quintal. Faltava essa interação cultural com as pessoas. Por que as pessoas não consumiam isso? Faltou a reflexão. Elas não consumiam isso porque é parte da subsistência. É muito mais barato você comprar um pacote de salsicha do que comer uma galinha, que é a sua subsistência. Sim. E você vai pegar a galinha, matar e vender na feira. Ou até vender viva. Então tem fora essa ovos, relação, né? pra gente entender. Oi? Fora os ovos, que ela ainda pode botar. Não, fora os ovos e tudo mais, que as pessoas usam para sua subsistência. É parte da cultura do sertanejo. Sim. E aí o que acontece? Essa falta de acesso, né, a bens econômicos, né, o que é que vem a acontecer? Obriga essas pessoas a comer comida industrializada que não é parte da sua cultura. Então, a cultura dessas pessoas teve que se readaptar para que elas pudessem garantir a sobrevivência. Um dia desse eu estava andando de ônibus e tinha um senhor falando como na década de 40 eles tomavam leite de jumenta. Sim. Né? E o povo do ônibus olhando horrorizado. Ele, normal, a gente tomava leite de jumenta. Né? O pessoal já acha estranho, leite de cabra. Né? Avalia o leite de jumenta. Então, compreender
né, a formação social do nosso país passa pela cultura, minha gente. Não existe pesquisa, principalmente do campo social, mas a pesquisa em geral, que ela não perpassa a cultura. A cultura é o eixo central do ensino. É o processo chama aculturação. O que é a cultura? É o conhecimento que é produzido pelo ser humano. O ensino trabalha na difusão da cultura, por isso que a gente chama de processo de aculturação. Então, a cultura em si, como parte essencial da instituição de ensino superior, ela tem muito a contribuir de forma sócio-histórica para a nossa formação. Isso mostra, assim, a importância é tão grande disso, que a gente vê, por exemplo, agora, né, nessa questão das eleições, né, e sempre isso parece assim, sempre, né, sempre acontece. O preconceito com o Nordeste. Quem não conhece o Nordeste? Quem não conhece, se você tivesse um mínimo de conhecimento cultural, se isso fosse colocado, porque também não adianta você pegar aqui, eu vou falar de cultura, eu vou falar só a cultura local, né? Aí você está fazendo também eu não vou dizer que é um desserviço, mas você tem que trabalhar essas questões também de forma menos bairrista. Então, quando você tem essa falta da cultura associada ao ensino, à pesquisa, à extensão, você cria uma espécie de analfabeto, né? Pessoas que têm uma formação, às vezes, técnica, talvez não, nem humana, né? Porque essa formação humana, acho que ela só é completa quando você tem também aí a cultura associada. Sem cultura, não tem nem o que falar, né? Quando a gente pega, tem um livro muito bom, que é A Invenção do Nordeste, do Duval Muniz, que ele vai falar como o Nordeste e a identidade nordestina, ela foi criada, né, como um mecanismo de segregação, né, e se tornou uma identidade baseada na cultura, né? A gente tem aí Carol está no berço privilegiado da cultura nordestina. É da onde saiu o Ariano Suassuna, com seu movimento armorial. Mas a gente também tem o Mangue Beat, que é um movimento de contracultura no sentido do movimento armorial. A gente tem Cordel do Fogo Encantado. Nós temos várias denominações culturais que são diferentes em cada região. Recife, o frevo. Ceará, o forró. Maranhão, maracatu, bumba meu boi. Né? Não existe uma homogeneidade na nossa manifestação cultural, mas é de tal forma que pessoas do Nordeste compreendem as manifestações culturais das pessoas do Nordeste. E isso é muito importante. Quando eu tô aqui no Ceará e eu vejo o maracatu, vejo o bumba meu boi, já me lembra Maranhão, já me vem na cabeça. Sim. É porque nós temos essa relação, né? Uma forte relação cultural, que é uma das poucas coisas que o capitalismo não conseguiu destruir. Verdade. Né? Não conseguiu homogeneizar. É porque é muito resistente, né? Exato. É a cultura como forma de resistência. Mesmo o Ariano Suassuna tendo tido um movimento cultural conservador, né, foi muito importante esse conservadorismo para a manutenção dos pontos positivos dessa identidade. A gente tinha, por exemplo, o ex-prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, que entre uma das políticas que ele queria implementar na década de 80 era o turismo no Nordeste, para ver o flagelo da seca, para que as pessoas do Sudeste, vulgo sudestinos, pudessem ver o flagelo da seca e contribuir com as pessoas dando dinheiro. Era uma espécie de turismo assistencialista que o João Dória, que morreu na vida política, queria fazer. Eu vou ter trabalho com a porcaria desse episódio, viu? Esse pode deixar, viu, Francisco? Olha, eu pago essa aí, viu? Eu pago essa conta. Né? Advogados, por favor, entre em contato aí. Pode ser que a gente precise. Não tá nem no episódio 100 ainda, só quero dizer isso. Não, é episódio 100, meu amigo. Eu vou fazer direto da cadeia já. É tanto caos que eu vou contar. Nossa senhora, nossa senhora. Termine nossa prosa, Jefferson. O que é que você traria como contribuição para o nosso tema de hoje? O que é que falta além de políticas públicas efetivas? Olha, existe uma necessidade, Carol, de mudança social. Né? Uma mudança que passa pela organização. Tudo que nós temos é a organização. Então, nos organizarmos em coletivos, nos organizarmos em associações, nos organizarmos em centro acadêmico, certo?
É tudo que o trabalhador e a trabalhadora têm. É a organização para poder mudar o que está aí. Então eu recomendo a todas e a todos que, a partir das compreensões, das reflexões que nós fizemos nesse episódio, repensem um pouco, certo? Existe uma necessidade premente de mudarmos essa sociedade, de retornarmos a valorizar mesmo o social antes do individual, para que exista uma mudança real. E essa mudança só pode existir na construção do poder popular. O nosso ouvinte também, né, ele tem que entender, ele precisa refletir que é preciso entender, é preciso estudar, né, não se limitar a uma única ou um único tipo de leitura, para que ele possa ter a percepção do mundo real, né? Que eu acho que a gente que tem sido algo que está faltando. As pessoas não estão com a percepção do mundo real. As pessoas, muito provavelmente influenciadas por essa questão neoliberal, desse individualismo, acabam enxergando mundos que não são o mundo no qual elas estão inseridas, né? Você vai ali, se fecha na sua bolha, você só vê muitas vezes a beleza, a riqueza. Você perde a capacidade de dizer assim, ó, gente, olha, a minha situação hoje talvez esteja boa, mas a de 3, 4 pessoas que estão aqui próximo de mim não estão muito precárias. E assim, a gente precisa pensar, eu sei que muita gente aí detesta socialismo, né? Não sei porquê, mas... Amo. Mas eu não consigo entender, né? Porque assim, tem muita gente que prefere dar esmola a ver o próximo numa situação de dignidade, né? Não é nem uma situação de dignidade. Eu acho que a gente precisa... A gente só quer que as pessoas vivam. Exato. Que elas deixem de sobreviver e passem para o próximo estágio, que é o estágio de viver. Só isso. Uhum. Exatamente. E como eu disse, nenhuma criança na Coreia do Norte, nenhuma criança em Cuba, nenhuma criança na Albânia, nenhuma criança no Laos, nenhuma criança na China vai dormir com fome hoje. Isso eu posso garantir a vocês. É isso aí. Então... Camboja, não posso esquecer o Camboja. E o Vietnã. Franciola está Carol, tá gongando no final do episódio. Pessoal, aproveitando que a gente tá aqui, vocês chegaram até aqui, nossos queridos ouvintes, depois de uma hora intensa de muito conhecimento e cultura, estamos em todos os agregadores de podcast. Você não escuta podcast por agregadores, estamos no YouTube, então segue a gente lá, né? Dá aquele joinha, curte, compartilha, comenta, ajuda essa galera. Estamos no Instagram, estamos também no Telegram e estamos esperando sua proposta, estamos esperando por você. Tem um assunto legal? Tem um tema legal? As portas dessa grande família tá aberta para te receber. Muito obrigada por hoje, meninas, e até breve. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Valeu, até o próximo episódio. Tchau. Um forte abraço, comunismo vencerá. Tchau, tchau.